Olá, eu sou o professor Pablo Rubens, fui convidado para a Comex para falar um pouquinho sobre a gestão portuária e oportunidades e desafios da profissão no Brasil e no mundo. Né? Eu sou economista, atuo na área de gestão já há alguns anos e recentemente publiquei um livro, Introdução à Logística Portuária e Noções de Comércio Exterior, que está à venda aí nas livrarias. Okay? Primeiramente, sejam bem-vindos aqui também ao curso, a essa palestra, né? Para que a gente possa falar um pouquinho desse assunto, que vai tratar 4 módulos: as oportunidades para o negócio portuário no Brasil, os desafios para o negócio portuário no Brasil, as oportunidades e desafios para o negócio portuário no mundo, e como conquistar o sucesso profissional. Nós vamos abordar aí as oportunidades e desafios do negócio portuário no Brasil e no mundo, e falar uma coisa sobre carreira na área de gestão portuária. Vou começar com o módulo 1, falando de oportunidades para o Brasil, para o negócio portuário no Brasil. Bom, o Brasil ele tem muitas oportunidades para o negócio portuário. A atividade portuária ela é hoje considerada como deve passar a ser considerada como um centro de negócios que vai abranger, e já abrange, inclusive, os dias atuais, diversos setores da economia, que vai desde a agricultura, indústria automobilística, eletrônica e outras, inclusive serviços, que é um grande dom do Brasil, né? A prestação de serviços no Brasil tem grande representatividade e nós podemos passar a ganhar muito dinheiro com isso, não só aqui no Brasil, mas também nos portos do mundo inteiro. É importante entender que o negócio portuário não deve se limitar, ou ele não se limita à faixa do porto, e nem ao interior dos navios. É um sistema que exige uma complexa malha de serviços, instalações, sistemas de logística, de armazenagem, que estão espalhados por vários pontos do país, e também nas áreas de entorno dos portos, onde acontecem muitas atividades ou referentes à chegada de mercadorias ou ao envio de mercadorias. Uma das coisas importantes do negócio portuário é passar a administrar os portos, as atividades por processo. Veja que a atividade portuária ela envolve uma série de atividades que são necessárias quando a mercadoria chega no país, quando há o desembarque da mercadoria no Rio, e mesmo quando elas vão ser enviadas para fora do país. As exportações, toda a preparação, toda a documentação, todo o processo de carga, de movimentação, de estocagem, de armazenagem. E aí você tem ainda também a questão das mercadorias que são transportadas dentro do país, ou seja, pela cabotagem, o contorno da hora marítima, e também aquelas movimentos que são feitos por cargas por meio da navegação fluvial. Na realidade, a navegação fluvial ainda é pouco utilizada no país, mas a oportunidade é grande de se utilizar extensa, a grande distância de rios navegados no Pacífico. No Brasil, ainda existem muitas restrições em relação a se utilizar essa malha na fase aérea, porque demanda muitos investimentos. É necessário investir em muita infraestrutura. Há outro fator que precisa ser trabalhado, que é uma grande oportunidade para o negócio portuário, é a questão da mentalidade empresarial. Né? A legislação brasileira oferece já, desde a legislação anterior, ela já oferecia algumas mudanças, algumas oportunidades de mudança, que agora, com a nova lei, elas se tornaram mais práticas, mais fáceis de serem aplicadas. Mas uma delas é a questão da organização do trabalho.
já prevista também na Lei 8.630 de 93, mas ela também parece que ela surtiu algum efeito, mas não o que realmente seria bom ou necessário para que a gente tivesse um porto perfeitamente competitivo, com pessoas preparadas, uma série de outras necessidades que nós temos hoje. Passando pelas mudanças de cultura, também entramos na área de especialização das atividades portuárias, né? E, além da especialização das atividades de cada porto, também na especialização das pessoas que trabalham no porto. Não adianta você ter um porto especialista em uma coisa se as pessoas que estão trabalhando lá dentro não são especialistas naquilo que é necessário. Passando um pouquinho agora para investimento em tecnologia, tem acontecido em quase que no mundo todo. Todos os esportes do mundo investem em tecnologia constantemente. É uma nova metodologia de trabalho, uma nova ferramenta, um novo software, um novo equipamento. E isso é o necessário para a gente poder ter a eficiência competitiva. Nós estamos aí com algum investimento sendo feito, principalmente pelos portos dos terminais privados, né? Mas os terminais públicos também precisariam passar por esse investimento. Isso depende exclusivamente de uma força do governo. O governo precisa fazer isso. Tem feito alguma coisa, mas ainda muito pouco do que nós precisamos. Uma outra forma de trabalhar essas oportunidades que existem, que são existentes, são visíveis, considerar o porto como parte da política industrial do país. Ou seja, o porto deveria fazer parte de um projeto de exportação nacional. Né? Não o incentivo à exportação, ele deveria ser feito para a indústria, para a agricultura, para todas as áreas do país que possuem produtos para exportação, mas também deveria ser feito de uma maneira que os portos estivessem adequados, né, ou fizessem parte do processo logístico dessa distribuição industrial. E aí você veja que o porto deveria passar a ser considerado como um sistema de atividade produtiva local, e ele estivesse interligado aos demais sistemas, e ele oferecesse condições de negócio para as indústrias e para as empresas em geral realizarem suas exportações através dele. Uma outra questão bastante interessante é que você olha as cidades, né, que estão, onde os portos estão instalados. E a gente nota, na maior parte dos portos, que é necessário fazer uma reformulação, uma reurbanização das horas do porto, né? Do entorno do porto, não da hora, mas do entorno do porto, né? Para corrigir aquilo que no passado foi não planejado. Isso deveria ser feito em todos os portos do Brasil e criar espaços para que o porto pudesse desenvolver-se, né? Aumentar as suas operações. Lógico, isso ouvindo a sociedade, entendendo que a administração municipal teria participação nisso, mas o porto e a cidade conversarem sobre essas necessidades e criarem projetos, desenvolverem projetos conjuntos, onde os portos passassem a se integrar nas cidades. E a vida portuária, ela tivesse uma correlação com a cidade, as pessoas que moram no seu entorno, procurando sanear os problemas do ambiente, pobreza, prostituição e outras coisas mais que estão localizadas, em geral, ao entorno dos portos. Claro que também vai faltar espaço para essas reformas. Então, a reurbanização ela é essencial. Uma outra oportunidade grande, outra oportunidade grande, é qualificar os trabalhadores portuários. Os portos hoje, eles operam com pessoas que qualificadas. Né? Existem hoje inúmeros equipamentos, inúmeras tecnologias que estão à disposição e
portos não possuem pessoas qualificadas para isso. O treinamento tem sido fornecido nos últimos anos aí, nesses portos, são de baixíssima qualidade. Então, treinamento de baixa qualidade pressupõe um trabalhador de baixa qualidade, pressupõe baixa produtividade e tira o porto de uma condição de concorrência. Ou seja, ele passa a ser simplesmente um lugar onde se efetua carga e descarga, mas não se ganha dinheiro, efetivamente, ou pelo menos não se ganha dinheiro que poderia se ganhar, né? Se as operações fossem feitas de uma forma mais eficiente, mais eficaz. Acredito que isso aí é uma coisa que a gente vai ter que discutir. Bom, vamos passar para o módulo 2. Vamos tratar agora um pouquinho mais dos desafios para o negócio portuário no Brasil. Como tudo no Brasil, a gente trabalha sempre em cima de desafios. Né? Desafio é bom, não é que o desafio seja ruim. Desafio é bom, ele nos dá força para enfrentar os mais diversos tipos de problemas. Os desafios, eles nos trazem, nos levam a soluções que ainda não existem, né? Mas um dos grandes desafios do negócio portuário do Brasil são os problemas dos modais de transporte. Modais de transporte que impactam nas atividades dos portos. Em geral, os modais de transporte que complementam as atividades portuárias possuem problemas. E também não dependem dos portos para serem solucionados. A solução está na mão do governo. A solução passa por um investimento, bastante investimento. Quando você pensa em organizar uma malha rodoviária ou uma malha ferroviária, o volume de dinheiro passa a ser enorme. Alguns problemas, por exemplo, que eu anotei para falar com vocês, para passar para vocês, são problemas, inclusive, corriqueiros do negócio em geral no Brasil, não só do negócio portuário. Mas, por exemplo, modal rodoviário. Estamos enfrentando um problema terrível com o modal rodoviário. Isso é uma opção feita no Brasil lá nos anos 50, de ter modal rodoviário como principal modal de transporte do país, hoje está estrangulando todo o processo econômico do país. A gente tem, assim, inúmeros problemas, né? Desde das estradas precárias, da insegurança, grande número de voos, frete caro, estrada privatizada, insatisfação dos próprios motoristas, né? Motoristas trabalham trocando cebola, eles não ganham para pagar nem a prestação de caminhão, quando ganham é muito pouco. Existe uma série de problemas no modal ferroviário que precisam ser solucionados, né? Tratados com devida atenção para eliminar esses problemas e fazer com que esses profissionais, essas empresas que operam no ramo rodoviário, passem a se interessar em prestar serviço cada vez com maior qualidade, mais eficiência e cada vez ganhem mais dinheiro, para que elas possam se manter, crescer também, prestar cada vez melhor serviço. O modal ferroviário, que é uma excelente opção, que foi desprezada lá no passado, né, nos anos 50, quando foi feita a opção pelo transporte rodoviário, o ferroviário praticamente foi desprezado. E ele tem se deteriorado enormemente nos últimos anos, apesar das privatizações que resolveram, em alguns trechos, alguns dos problemas, mas a infraestrutura básica e composição está praticamente deteriorada. Nós temos um serviço muito precário na questão ferroviária. Se nós pegarmos aí a questão da privatização, a gente teve um ganho qualitativo, a gente vai ter isso ainda, de qualidade, no longo prazo. Né? Mas a questão da própria malha ferroviária, os gargalos, os diversos tipos de bitolas largas, bitolas estreitas, de várias medidas, sem praticamente seguir nenhum padrão dentro do país, adotando vários setores, esses gargalos não permitem que uma composição
atravesse de uma área para outra, em função dessas dificuldades físicas. Claro, para fazer isso, teria que se fazer uma padronização ferroviária do país inteiro, iria se jogar fora ou se perder, o que ainda se perdeu, né? Todas as composições que não possuíssem a bitola que passaria a ser adotada. Ainda mais a questão da infraestrutura, que é caríssima. A infraestrutura ela não é uma coisa assim barata. É mais caro que nós temos ali em termos de investimento. Bom, ainda falando dos próprios portos, a questão modais, né? Esses investimentos de modernização, de expansão, tem alguns entraves que estão dificultando em todo das ações. O gozado é que a legislação ambiental trabalhista, que é do próprio governo, a legislação é que trava esse desenvolvimento. O próprio porto quer crescer e ele mesmo enfrenta uma legislação, tanto ambiental como trabalhista, que não permite que ele cresça. Então tem que ser reestudado. A baixa produtividade, ainda voltando a falar nisso aí, na importação de carga, né? E a qualidade da mão de obra, um custo altíssimo para treinar essas pessoas, como eu falei anteriormente, treinamento de criação de qualidade, também são coisas que devem ser trabalhadas e precisam ser trabalhadas nos portos. A burocracia é outro grande entrave, porque a quantidade de documentos que se usa para realizar um processo de importação, de exportação, as exigências das agências reguladoras, os processos de liberação inexistentes. O governo ele não mantém pessoas o tempo todo realizando esses trabalhos. Elas trabalham em horários determinados, enquanto em qualquer lugar do mundo isso não acontece, né? Isso acontece só nos portos brasileiros, tanto no embarque como no desembarque da carga. Um grande problema também dos portos nossos aqui no Brasil é que os portos que mais exportam, né, o que mais importam, eles estão saturados. O Porto de Santos, ele tem feito muitos esforços, têm sido observados nos portos para resolver os problemas dos arranjos físicos que são insuficientes, né? E, aliás, em todos os portos do Brasil, a gente tem essa questão dos portos saturados e arranjos físicos insuficientes. A área de espera de carga e descarga de produtos insuficiente. Para carregar um navio demora-se dias, né, horas. Para descarregar um caminhão no porto é uma luta. Você tem uma série de problemas, desde congestionamento, que vai desde a infraestrutura de acesso rodoviário, que já faz muitos anos que se perdura, ninguém resolve isso, não existe intenção de resolver isso, pelo menos é o que parece. Né? Pode ser até que esteja algum projeto que eu não ouvi falar e não conheço. Mas, se você observa, né, que as ruas, os caminhões têm que atravessar a cidade para chegar no porto, para sair do porto, tem que atravessar por dentro da cidade, enfrentar o trânsito local, as ferrovias, muitas vezes a linha férrea é na rua, o caminhão trafega por sobre a linha férrea, então quando passa trem, não passa caminhão. Onde tem caminhão, não passa trem. É uma confusão generalizada em vários lugares aí. Né? Outra coisa, um problema grande é o nosso custo. Aliás, o custo portuário nosso é uma coisa de absurdo. O alto custo no uso de carga, de parte, documentação, deslocamento pelo navio, entre outros custos aí que a gente não vai nem citar, mas que compõem essa gama de custos que encarece tanto as nossas importações como as nossas exportações e importações. Então, a eficiência de armazenagem, né, os portos, no entorno dos portos,
espaço e capacidade de armazenagem de mercadorias. Muitas empresas estão ganhando dinheiro, criando armazéns em áreas até relativamente próximas, mas fora da área de atuação portuária, para realizar esses trabalhos. Eu tenho visto empresas se localizarem em municípios vizinhos, realizando preparo de carga ou recebimento de carga nessas áreas, estão ganhando dinheiro com isso. Mas não faz parte do processo do porto, faz parte de uma experiência logística de uma empresa que viu a oportunidade de estar fazendo isso. Claro que também colabora, mas isso deveria fazer parte do processo portuário, isso deveria fazer parte do negócio portuário, não uma atividade logística independente. Como foi dito, essas atividades todas deveriam ser integradas. Um outro problema é a demora na liberação dos produtos. São muitas exigências fiscais, muita mão de obra exigente, né, e insuficiente dos aduaneiros. E para liberar um produto hoje, em alguns países do mundo, você consegue descarregar o navio, colocar a carga no chão, e em 24 horas ela está até entregue, muitas vezes, em quem importou a mercadoria. Né? Aqui não, aqui você tem que deixar isso parado no porto, aguardando lá a boa vontade da aduana. Não que a aduana não seja, são as pessoas, digamos assim. Né? As pessoas até que trabalham, se esforçam para fazer. Mas essa questão burocrática de exigência paga. Outro custo que a gente vê aí é o custo de estadia extra, do racha, e aumentando o custo da sobrecarga, aumentando, cada vez mais caro. Né? Eles passam aí 5 dias, 10 dias ancorados para descarregar, porque os portos não têm berços suficientes, ou berços preparados para o tipo de cargas que estão chegando. Então, muitas vezes está descarregando o navio, tem mais 2, 3 lá guardando, que vai ocupar o mesmo berço, e aí não existe condição de você descarregar esse navio, a não ser que o outro espere. E essa espera, muitas vezes, chega aí para isso tudo vai encarecendo o custo de transporte da mercadoria, tanto na exportação como na importação. Né? Uma vez que muitas vezes você tem que carregar o navio no mesmo preço que você está descarregando. Então, a coisa é complicada. Outra questão forte também que atrapalha bastante é a questão da ineficiência das autoridades públicas. Né? Você enfrenta hoje uma série de situações onde existe uma demora para analisar, liberar, obter as autorizações da Anvisa, do IBAMA, da Receita Federal, Polícia Federal, e isso também é alguma coisa que os despachantes aduaneiros eles são os nossos elementos de ligação com esses órgãos, né? E eles fazem de tudo para poder liberar no prazo, mas o próprio órgão público se atrapalha muitas vezes, ou gera toda essa demora. Um outro ponto enfrentado nos portos é a jornada de atracação de navios. A jornada de atracação de navios ela é demorada na saída entre um navio e outro, né? A operação do berço. Nós não temos mão de obra suficiente, práticos, equipamentos, então isso causa realmente uma demora que tem gerado cada vez mais custo, ficando cada vez mais caro. Bom, vamos passar para o módulo 3 agora. Vamos conversar um pouquinho sobre oportunidades e desafios para o negócio portuário no mundo. As observações que eu fiz quando eu pesquisei para escrever o livro de introdução à logística portuária nos centros de negócio exterior, me levaram a crer que muitos portos do mundo
já adotaram isso que nós estamos falando, essa nossa primeira colocação, justamente para aproveitar todas as oportunidades do esporte, para poder integrar o esporte da cidade, fazer com que o porto se torne um centro de negócios, não mais só um lugar onde se descarrega e carrega no rio. Né? E no mundo todo, os portos têm sido revitalizados, as áreas portuárias têm sido revitalizadas. Né? E estão sendo vistas novas formas novas visões de valores econômicos que podem ser gerados no porto, tanto econômicos, sociais, ambientais, com aproveitamento do cais, ou seja, o porto realmente tem sido integrado à cidade. Eu coloquei para vocês aí, existem alguns artigos sobre um trabalho muito bonito que tem sido feito no Rio de Janeiro, né, chamado Porto Maravilha. Pois dei uma olhada, dei uma lida que tem sido feito no Rio, achei muito bacana. Eu acho que é um trabalho tem que se estender para o resto do país. Né? Também isso baseou já nessas premissas, dessas oportunidades existentes aí no mundo, sair na frente nessa transformação. A primeira coisa que acontece, né, nessa questão das orlas marítimas, na área portuária, é que as orlas marítimas são altamente valorizadas. Né? Qualquer litoral, eles têm um valor, os imóveis, as áreas imobiliárias têm um valor significativo. E também, então, para se criar alguma coisa nessas áreas, o governo teria que desapropriar grandes áreas, né? E essas áreas são caras, não são baratas. Mas existe também áreas onde não são exploradas e que o governo perfeitamente pode trabalhar em buscar esses espaços que possam dar suporte às operações do porto. Essa revitalização ela passa pela recuperação de áreas ecologicamente degradadas, né? Que foram sofrendo todo o efeito do processo industrial que nós vivemos nos últimos anos, que hoje o meio ambiente precisa ser recuperado. E a gente precisa recuperar essas áreas para que elas possam ser reaproveitadas pelo porto e pela própria sociedade. Uma das coisas importantíssimas que tem que ser trabalhado na beira dos portos é a segurança da área em si, né? E retirar essas pessoas que moram essas populações vulneráveis que moram nessas áreas perigosas e realocá-las em locais que possuem toda a infraestrutura para que elas possam ter uma vida digna. Né? Então, precisa tirar essa pobreza da beira do porto. Né? A pobreza decorrente dos valores pagos em salários, que a maior parte dessas pessoas são trabalhadores do próprio porto, né? Salários ínfimos, provocados ainda pelo velho sistema anterior, né? Ao que nós estamos vivendo hoje, de relacionamento, trabalho e obra. As pessoas não têm moral, não ganham o suficiente para ter locais muito bons, né? E elas vão se sentando em favelas, em posses, morros. Muitos desmoronamentos têm ocorrido, muitas mudanças nas áreas em torno do porto têm levado à morte de muitas pessoas e realmente a população vive de forma insegura, sem ser alocadas para lugares melhores, né? Lugares mais que as pessoas mais dignas de vida. Também precisa ser estabelecido padrões de utilização do solo, né, dessa hora. E as prefeituras que são as grandes interessadas, a partir do momento que elas conseguirem resolver esses problemas, as receitas públicas, né, irão aumentar. As prefeituras irão colher o benefício do IPTU que vai ser pago por essas áreas recuperadas, né, serão valorizadas. E as pessoas também que desejarem fazer investimento nessas áreas também vão conseguir ter receitas das suas empresas e bons resultados dos seus negócios. Bom, a área portuária
ela também passa pela criação desses novos espaços públicos e a mudança da imagem do porto, né? E que, claro, a partir do momento que o porto começa a ser um lugar onde existe oportunidade para ganhar dinheiro, né? As empresas elas começam a se interessar pelos espaços portuários, começam a negociar essa questão, integrar suas empresas nas negócios. No mundo todo já está acontecendo isso, né? Nós estamos passando por um processo que ele é mundial, e aqui também vai acontecer. Nós pegarmos aqui os projetos que existem de novos portos e a criação dos portos, uma parte deles já possui espaços destinados a essa mudança de visão do porto. Não ver mais o porto como alguma coisa que é ruim para o local, como eram vistos em vários lugares do mundo. Tá? Assim já tem uma coisa boa. E os novos modelos de desenvolvimento, eles podem colaborar com os portos brasileiros da mesma forma que tem colaborado com os outros portos do mundo. A sociedade, no Brasil, ela está em fase de organização. Nós ainda não temos sociedade perfeitamente organizada. Mas em alguns lugares do mundo onde também ainda não existe uma sociedade perfeitamente organizada, já existe uma participação do povo, das cidades, como deve ser o porto, quais os espaços que devem ocupar. E aqui também deve passar por esse critério. Né? O crescimento da economia local também é uma consequência de todas essas mudanças que têm sido feitas no mundo, ao redor dos portos do mundo todo. Em diversos portos do mundo, já está constatado que para cada emprego gerado na atividade portuária, dois outros são gerados em torno da orla marítima. O que acontece? Existem empregos para pessoas altamente qualificadas, que são gerados tanto no porto como no entorno, e existem também empregos para pessoas com baixa qualificação profissional, que têm baixa remuneração. Né? Então, essas pessoas que não conseguiram se qualificar no mundo fora, elas possuem também baixa remuneração, elas também passam pelo mesmo problema das pessoas que moram no entorno dos portos brasileiros. Mas elas conseguiram, já os portos têm conseguido extrapolar, né, a geração de empregos para o seu entorno, para a sua orla, para os seus arredores, proporcionando a essas pessoas uma oportunidade de renda, de remuneração. E essas oportunidades vão levar totalmente essas pessoas a melhorarem seu padrão. Algumas conclusões que nós chegamos aí em relação a essa questão do esporte dizem respeito ao planejamento e a mudança de visão, né? A inclusão de visão fortes nessas novos projetos que vão ser realizados. Sim, algo em torno de 30 anos para realizar tudo. Eu tive recentemente em São Sebastião, no litoral de São Paulo, e, ao que me parece, ali já iniciou esse processo. O porto está passando por uma ampliação, e a ampliação vai demorar, vai estar pronto o porto lá em 2035. Né? E até lá tem muita coisa sendo feita para que o porto de São Sebastião já seja ampliado nesses novos padrões. Né? Se alguém quiser dar um passeio em São Sebastião, vai conseguir verificar ou conseguir ver tudo que está acontecendo. E lá também aconteceu isso, essa pesquisa com as pessoas, as autoridades, a política, os representantes da comunidade, já se integraram nessas mudanças. É exemplo do que tem acontecido nos diversos portos do mundo, diversos locais onde isso tem acontecido. Eu li aí essa situação, né? Diz o seguinte, fortalecer o poder do lugar. Essa é uma política que está sendo adotada no mundo todo com relação a esses portos. Ou seja, no realinhamento global das cidades,
empréstimo de planejamento da ordem. Isso é uma citação do Marshall, do ano 2013, e ele diz exatamente isso. Né? Cada vez que você considera um porto um centro de negócios, uma oportunidade para desenvolvimento da sociedade, melhoria da sociedade, integração com das pessoas com a questão econômica do povo. Você, então, fortalece o poder do lugar, porque as pessoas passam a ter maior condição, melhoria econômica significativa em suas vidas. Né? Isso leva a um crescimento bem legal. A criação de instrumentos para financiamento de longo prazo é uma outra necessidade e nós ainda não sabemos se vai ser possível. Hoje falta dinheiro para tudo, né? Mas é necessário arrumar um instrumento de financiamento de longo prazo em nível mundial. Né? Esses dinheiros têm disponíveis nos bancos mundiais, desenvolvimento mundial, e que já são disponibilizados para diversos segmentos, né, como a urbanização municipal, que talvez tenha que se adaptar para a urbanização dos portos e fazer com que os portos possam passar por essas modificações necessárias. A outra coisa que é necessário que o país está sendo realizado, está sendo realizado, é a estabilidade política e econômica. Ninguém vai querer investir dinheiro em um país instável politicamente e nem com problemas econômicos. Bom, agora que nós já conversamos sobre as oportunidades que existem nos portos brasileiros, nos portos internacionais, vamos falar um pouquinho sobre como conquistar o sucesso profissional trabalhando num porto. Interessante que o porto é um local onde existem inúmeras oportunidades. Os portos brasileiros hoje estão necessitando de todos os tipos de profissionais, sejam eles de quais áreas eles sejam. Tá? Geralmente, na gestão portuária, algumas pessoas que já pertencem às áreas, elas são originárias de outros locais, de outras atividades econômicas. E, normalmente, são graduadas em áreas de engenharia, administração de empresas, economia e algumas outras áreas afins. Claro que o profissional de nível superior, envolvido com a área de logística funcional, logística dos negócios portuários, tem grande oportunidade. Os profissionais que atuam nas áreas de interface, como as atividades portuárias que envolvem marketing, direito, tecnologia da informação, produção, engenharia naval e comércio exterior, todos eles serão aproveitados e têm oportunidade de trabalhar na gestão portuária. Né? A única coisa que vai ser necessária é que você se mantenha sempre atualizado e que você também se adapta a desenvolver processos novos, a entender os processos portuários e também se estude algumas coisas, se desenvolva em algumas áreas na qual você não é especialista ainda, né? Mas você, para identificar as oportunidades, poder desenvolver as estratégias táticas operacionais dos portos, aplicar essas estratégias, é preciso que, de acordo com o segmento que você vai atuar dentro do porto, você busque especialização. Eu não sou, assim, não tenho como dizer exatamente o que você deve estudar para trabalhar na área de gestão portuária. Mas eu digo que você deve ser uma pessoa especializada em uma dessas áreas afins e deve se tornar um generalista nos diversos aspectos que envolvem a gestão portuária. Né? Eu listei aí nos slides, como vocês podem observar, uma série de conhecimentos que o gestor portuário deve buscar. Isso não é para se buscar isso de imediato, mas ir buscando à medida que você vai se desenvolvendo, vai trabalhando em diversas operações do porto, nas diversas áreas do porto. Então é preciso que você tenha aí um conhecimento que vá desde a engenharia portuária, gestão de recursos humanos, saúde,
sobre legislação aduaneira, você conheça um pouco da logística portuária, sua modalidade, né? Funcionamento do comércio portuário, os negócios portuários, comércio internacional, como é feita a gestão do transporte marítimo, como está o planejamento de desenvolvimento portuário, a gestão ambiental, a gestão de terminais aqui, como isso é jurídico, né? Conhecer sistemas que funcionam no porto, a tecnologia da informação portuária, como transporte ferroviário, transporte rodoviário, o marketing, as operações portuárias, um pouco de economia internacional para você poder entender os aspectos que estão envolvidos com os negócios portuários, a questão financeira, como é feita essa questão, e todas as outras áreas que envolvem os custos, tarifas, transporte marítimo, e também saber avaliar isso através de métodos quantitativos e um pouco de pesquisa operacional para poder medir as operações que não estão funcionando. Claro, isso ainda é uma lista, né? Claro que ninguém vai estudar tudo isso, mas que vai fazer parte do conhecimento necessário, o geral, né? Que você deve ter, que aí sim, com esses conhecimentos, você vai conseguir deslumbrar cada vez maiores horizontes dentro dessa questão de carreira profissional na área do porto. Esses outros conhecimentos que foram relacionados e complementares que eu listei aí, são alguns que eu nem consegui me lembrar para colocar nesse slide, mas que normalmente eles devem ver de cada profissão, cada especialização, traz consigo uma série de conhecimentos que podem ser utilizados na gestão portuária. Eu tive lendo recentemente esses slides, né? E cheguei na conclusão seguinte, que nós não temos, assim, que estudar muitas coisas, nós temos que buscar entender algumas coisas. Né? Ou seja, não precisamos ser especialistas em tudo, nós precisamos conhecer um pouco de tudo. Bom, indo à frente agora, uma questão que ficou bem clara para mim quando eu estava me preparando para falar com vocês, foi a questão que a própria ANTAC, ela tem aí como premissa, inclusive está lá no site dela, que o gestor portuário, seja ele de porto ou privado, ele deve ter uma qualificação profissional mínima para atuar como executivo de centro de negócio. Né? E isso varia de porto para porto. Né? Tem porto que exige mais, tem porto que exige menos. Tem cargos que exigem mais conhecimento, tem cargos que exigem menos conhecimento. Mas se você quer se desenvolver, você precisa adquirir esse conhecimento. Bom, encerramos aqui nossa participação. Eu tenho um grande prazer de estar aqui com vocês nesse horário. E se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais da Abracomex, você tem o Facebook, facebook.com/abracomex-adm, e lá você encontra dicas e promoções e notícias sobre o comércio exterior e logística. Muito obrigado pela atenção. Vocês têm aí o endereço de contato da Abracomex. Qualquer dúvida, estamos às ordens, e qualquer informação adicional, estaremos sempre prontos a atender. Foi um prazer. Até mais.